Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Caio Galiano, sou biólogo e consultor ambiental. Atualmente eu curso mestrado do programa de pós-graduação do Instituto de Ciências da Saúde da UFM. Eu trabalho com a linha de pesquisa com a ecoepidemiologia de pequenos mamíferos terrestres como reservatórios de arboviroses em fragmentos da Mata Atlântica de Salvador. E por esse motivo, eu fui convidado pelo pessoal do Serviço Social do ISAS, Instituto de Saúde e Ação Social, para explicar um pouco sobre a interação entre morcegos e coronavírus. Para explicar sobre essa interação, eu tenho que inicialmente fazer uma introdução sobre um tema importante, que é o que são zoonoses. Zoonoses são as doenças que podem ser transmitidas entre animais e humanos. Nesse âmbito, existem diferentes tipos de interação entre esses animais e os humanos, onde eu vou destacar aqui os animais de vida exclusivamente silvestre, os animais que convivem com humanos, que são os animais de criação, os animais domésticos, ou aqueles animais como ratos, entre outros, que estão próximos das habitações dos humanos. E também tem um ambiente onde tem poucos animais silvestres e uma predominância de animais domésticos, e os humanos, que é o ambiente mais urbano. Resumindo, aqui é uma área silvestre, aqui é uma área rural e aqui é uma área urbana. Essa interação ela pode ocorrer de diferentes formas. Tanto os animais silvestres, eles podem estar nesse âmbito dessa transição entre silvestre e urbano e encontrar com esses humanos da área rural ou com esses animais da área rural, como os animais podem estar com interação com alguns animais silvestres. Normalmente a interação entre animais silvestres e humanos ela é bem baixa, mas também ocorre. Então, zoonoses, essas doenças transmitidas entre os animais, elas são de extrema importância na história da população humana. A grande maioria das pandemias que já ocorreram na sociedade humana, elas têm correlações com zoonoses. Por quê? Os agentes, os patógenos que afetam humanos, eles normalmente afetam mamíferos, diferentes mamíferos. Sendo assim, a gente tem mecanismos similares com outros mamíferos, como, por exemplo, primatas, somos muito próximos dos primatas, alguns outros animais têm sistema de defesa muito forte, como, por exemplo, os morcegos, e por isso eles são reservatórios de muitas doenças. Eles existem muito e por isso essas doenças se alojam nele, entre outros animais. Aí, com esse intuito, eu citei algumas das principais pandemias que já ocorreram na história da humanidade, para mostrar, evidenciar essa correlação das pandemias com as zoonoses. No caso do coronavírus, que é o foco dessa apresentação, existe uma possível correlação que eu vou tratar mais lá na frente, mas várias outras tiveram correlações possíveis com animais. No caso da tuberculose, por exemplo, tem um tipo de bactéria que é a tuberculose bovina, que ela também já tem estudos que indicam que pode ser transmitida entre humanos. No caso, por exemplo, da gripe, e aí eu posso englobar vários tipos de gripe que a humanidade já enfrentou, como a gripe espanhola, aqui evidenciada, como a gripe suína também aqui evidenciada, como a gripe aviária. Todas elas tiveram algum tipo de relação com animais, sejam eles domésticos ou silvestres. No caso, por exemplo, da peste, da tifo, elas eram relacionadas com ratos e os vetores principais eram os insetos hematófagos que se alimentavam do sangue desses ratos e depois migravam para os seres humanos. No caso da AIDS, por exemplo, a hipótese mais provável é de que tenha surgido em primatas na região da Ásia. Aí faço aqui uma exceção, onde é pouco provável a correlação com animais e a infecção dessa bactéria do Vibrio colérico, né, do caso da cólera,
onde a causa mais provável, o principal meio de contaminação é através de água não potável. Mas por que é importante citar isso? Porque normalmente essas pandemias elas ocorrem em situações insalubres, em situações de baixa higiene no local, em situações onde o ser humano cria ambientes propícios para essa contaminação cruzada entre animais e humanos. Como eu vou explicar mais à frente, que é a provável hipótese do coronavírus. No caso do coronavírus, a principal hipótese ela é embasada em estudos que foram feitos na região da Ásia, onde foram encontrados patógenos do grupo do coronavírus em morcegos. E aí foram vários os vírus que foram encontrados que eram pertencentes a esse grupo do corona, inclusive alguns muito similares ao da Covid-19, que está assolando a humanidade no momento. Porém, não necessariamente ela teria vindo do morcego, mas sim de uma interação entre os morcegos, talvez uma interação entre morcegos, pangolins, que são os animais que parecem uns tatus, uns animais asiáticos, e humanos. Mas onde encontrariam então esses humanos e os pangolins? Onde eles se encontrariam? Bom, na Ásia, assim como a gente tem aqui uma certa cultura de feira e de expor animais em feira, animais vivos e animais recém-abatidos, lá eles também têm esse costume. Lá eles têm o costume de expor caça, muito relacionado à questão culinária, muito relacionado à medicina culinária que eles têm lá na cultura deles. E o pangolin é um desses animais que inclusive é ameaçado de extinção por conta dessa utilização. Então, nesses locais dessas feiras, um desses locais é a feira de Wuhan, que é uma cidade da China, onde esses animais são expostos vivos, junto com outros animais domésticos e seres humanos. Então, esses ambientes onde você coloca tantos animais juntos, e seres humanos, animais vivos e mortos, ele é um ambiente propício para que esses vírus, essas bactérias, esses patógenos, eles ocorram com certa frequência, uma frequência tão alta que mesmo não sendo tão provável a contaminação, você aumenta a probabilidade dessa contaminação exponencialmente por conta da exposição que ocorre naquele local. E a hipótese mais provável relacionada ao Covid é essa. Porém, é importante observar que a principal causa da proliferação da Covid-19 não viria, então, como um culpado ou um animal. Por quê? Se você observar, eu estou frisando bem, que as condições insalubres, os ambientes que o ser humano criou, eles que geraram essa forte seletividade para esses vírus poderem ocorrer. Então, aconteceram casos aqui no Brasil, por exemplo, que as pessoas tinham medo, estavam com medo de determinados animais por conta de determinadas doenças que estavam ocorrendo. Aconteceu, por exemplo, com a febre amarela e com o Covid, onde as pessoas estavam abatendo alguns primatas por conta da febre amarela, quando teve um surto há uns 2 ou 3 anos atrás. E houveram casos de pessoas que estavam abatendo morcegos com medo de pegar coronavírus através dos morcegos. Então eu faço essa ressalva, é importante dizer que eles não são os principais culpados. Os principais culpados ainda são os seres humanos. Então eu vou tratar disso de uma forma melhor, que é o que deveria ser feito e o que pode ser feito para evitar que isso ocorra novamente. Bom, o que poderia ser feito no passado é a gente evitar de criar esses ambientes com essas condições sanitárias insalubres, pois eles são ambientes muito favoráveis para a disseminação dessas doenças. A gente desenvolver pesquisas preventivas para evitar a proliferação dessas doenças. No caso, as pesquisas que identificaram, por exemplo, o coronavírus em morcego, elas foram pesquisas feitas muito antes do coronavírus afetar o ser humano. Já tinha-se a hipótese de que o coronavírus poderia afetar o ser humano. Então, não foi uma novidade. Já tinham feito estudos, simulações. E por que isso é importante? Porque a gente pode criar métodos de prevenir, de evitar
que ocorra essa contaminação e que um surto vire uma pandemia. E principalmente, a partir do momento que se tem um surto, como ocorreu na China, foi um surto que ocorreu em meados para final de dezembro, onde já se tinha registrado casos em janeiro, e a China já tinha notificado as organizações mundiais mais ou menos no final de janeiro e meio de fevereiro. A partir desse momento já deveriam ter acontecido ações de contenção muito mais rápidas nos diversos países do globo. Já deveriam ter acontecido isolamento entre países, aviões eram para ter sido controladas, a entrada e saída de determinados países. São medidas que são importantes para se evitar que a gente chegue onde a gente chegou. Medidas que hoje a gente já percebe que fazem uma grande diferença na propagação desses vírus. Então, no presente momento, essas medidas ainda podem evitar ou diminuir a incidência desses vírus, como, por exemplo, medidas de isolamento social, a utilização de EPIs, que são, no caso do coronavírus, máscara, álcool, evitar tocar em ambientes onde você imagina que vai ter uma maior infestação daquele vírus, e principalmente investir na produção e distribuição de vacinas, porque é muito importante que você consiga imunizar uma boa parte da população, para que mesmo quando uma pessoa esteja exposta a esse vírus, ela não tenha que vir a óbito, que é o pior desfecho que se pode ter em uma doença. E para o futuro, a gente ainda deveria continuar com as ações que foram citadas, que deveriam ser feitas no passado. A gente tem que desenvolver mais pesquisas preventivas, a gente tem que melhorar as condições sanitárias, evitar esses ambientes de interação entre esses diversos animais e principalmente criar grupos de planejamento com uma ênfase mundial, não local, não entre países, mas uma ênfase mundial, primando pela sobrevivência do ser humano e não do país. Já tem propostas de se fazer isso pela OMS, onde ela geriria recursos vindos de diversos países a fim de poder planejar e melhorar essas ações preventivas contra pandemias. Com isso eu finalizo a apresentação, espero que tenha sido claro.